O que eu falaria, a segunda parte do sermão é baseada no Salmo 46, que o tema dado ao sermão foi: onde está o seu refúgio? Onde está o seu refúgio? Eu tenho um tema muito interessante, meus irmãos, que hoje Sandra só citou, quando ela, lá no texto, acho que fala da cidade de refúgio, onde Deus, meus irmãos, desde sempre, Ele para o seu povo, ainda que a cidade de refúgio era para aqueles que estavam julgados, foram julgados e foi para a cidade de refúgio. Então é muito interessante o tema cidade de refúgio, muito interessante mesmo. E eu até tentei colocar no meu sermão aqui e tal, mas eu tinha que fazer muito malabarismo para mim conseguir inserir a cidade aqui, porque o tema é muito extenso, complexo e é bênção demais, porque a cidade de refúgio, nós vamos chegar em Jesus, nós vamos chegar no Getsêmani, no jardim, e nós vamos chegar no lugar do nosso refúgio, que foi lá, e Ele chegou lá, e louvado seja o nome dEle por isso. Amém, igreja? Amém, igreja? Então, vamos orar, e nós vamos ler o Salmo 46. Todo o Salmo, mas hoje eu vou falar, basicamente, de um versículo só, do Salmo 46, que é o que eu não falei domingo passado. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. A letra, nós, olhando a letra, é só mais uma letra, é mais um livro, mas nós não estamos lendo um livro qualquer, esse livro é sagrado, essa palavra é poderosa, essa palavra é maravilhosa, essa palavra cura, essa palavra liberta. Fala conosco hoje, Pai, nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém e amém. Vamos ler o Salmo 46, se coloque de pé, vamos ler bem bonitão. O Luiz vai pôr para nós ali, Salmo 46. Nós vamos fazer a leitura todos juntos, desse capítulo que tem 11 versículos. Amém, igreja? Vamos lá, todos juntos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração dos mares, ainda que as águas rujam e se agitem, e os montes sejam sacudidos pela fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo, onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a sua voz, e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém, igreja? Pode se assentar. Onde está o seu refúgio? Onde está o meu refúgio? Onde ele está? Então é a pergunta. Na introdução da semana passada eu disse, para muitos, o refúgio está
no vício. Para muitos, está na bebida, na droga, na pornografia, na idolatria, na academia, na geladeira. Os irmãos riram disso. Na geladeira, no shopping, em bens materiais, que aqui engloba bastante coisa, na influência que tenho. Hoje eu tenho observado isso no mundo, não na igreja, nos carrões. Como tem gente idólatra de carro. Como tem gente idólatra de carro. E ontem o cara contou para nós lá uma história dos pets. E como tem gente, me perdoe os defensores dos pets. Eu não sou contra pet. Eu só não os terei lá. Mas não é um negócio muito caro, e eu concordo com o Gui que falou ontem. Mas, irmãos, como tem gente idolatrando pet. Idolatra, literalmente a ponto de ele dizer assim, é a sociedade moderna, dizer assim, eu não quero ter filho, eu vou ter pet, os pais de pet. É o que está acontecendo aí no mundo. Você sabe e eu sei, e é uma idolatria. E acaba, meus irmãos, virando um negócio que não faz bem, porque tudo que é, até remédio, te mata se você tomar demais. Qualquer um. Qualquer remédio. Se você tomar legal, o doutor mandou tomar 1 comprimido. Boa. 2, beleza, toma. Eu vou tomar 5 hoje, 10, ele vai te matar. Ou vai te derrubar, vai te fazer mal. Tudo que é em excesso nos faz mal. Onde está o teu refúgio? E onde está o meu refúgio? Então, meus amados, e eu disse dessa idolatria, e infelizmente, por conta disso, muitos, mas muitos, se afastam de Deus, se afastam literalmente. Eles se apegam tanto às coisas e se afastam de Deus. Tudo é motivo para não estar na presença de Deus. Tudo é motivo. E lá no Sermão do Monte, nós somos ensinados, Jesus ensinando isso para nós, ele fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo isso que eu falei aqui, que eu sei que é infinitamente pequeno, ele disse assim: depois eu te darei as coisas. Então, meus irmãos, há da parte de Deus uma sequência, uma lógica sobre todas as coisas. E por conta desse refúgio não ser Deus, o que acontece? A pessoa, ela se afasta de Deus, porque o refúgio dela não é Deus. Então a pergunta está colocada ali para nós: onde está o seu refúgio? Ou poderíamos dizer, onde está o meu refúgio? Onde está o refúgio da sua família? Onde ele está? Então, meus amados, e as pessoas vão se afastando de Deus por conta disso. E aí, meus irmãos, nós lemos já: só Deus, e só em Deus nós temos condições, nós temos a possibilidade de enfrentar as incertezas e as lutas da vida. Amém, igreja? Vou repetir: só em Deus nós temos a certeza que iremos enfrentar as incertezas da vida e acharemos refúgio nele. Amém, igreja? Então, meus irmãos, o refúgio, ele mostra, isso eu já falei domingo passado, ele mostra que refúgio é lugar de segurança, é lugar onde nós vamos nos sentir bem, é lugar onde você vai chegar e vai dizer assim: que bom que eu cheguei aqui,
Eu lembro quando eu ia para a casa da minha mãe, com ela lá ainda, você chegar na casa da mãe, você sente aquela acolhida, né? Você faz parte ali da sua vida, da sua história, e aquilo é muito bom. Você chega ali, é muito legal. Eu me sentia assim, é o meu refúgio aqui. Aqui eu tenho a proteção, aqui ninguém tasca, aqui eu tô legal, aqui bênção demais, porque que bom que eu estou aqui. A gente se sente assim, eu pelo menos tinha esse privilégio de me sentir assim na casa de minha mãe. Então ele fala disso, ele fala desse abrigo no meio do perigo. Ele fala, meus irmãos, que Deus cuida de nós em meio às tormentas da vida, que por vezes não são poucas, são muitas, mas nós precisamos enfrentá-las. Agora enfrentamos não com a minha força, não com a tua, não com a minha sabedoria, não com a minha influência, não enfronhado na pornografia, não enfronhada no Netflix, não enfronhado nos smartphones. Não, meus irmãos, nós enfrentaremos os desafios em Deus, no Senhor, no Todo-Poderoso, naquele que tem nos guardado, naquele que tem nos abençoado e naquele que tem cuidado de nós. Ele é que nos capacita a vencer os obstáculos da vida. Ele é o socorro na angústia, Ele é o nosso refúgio. Amém, igreja? Aí ele, lá no 10, ele vai dizer assim: parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Na NVI ele fala desse jeito: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. O que eu imagino, meus irmãos? Nós não sabemos quem é Deus, porque por vezes nós queremos lutar, nós queremos fazer, nós queremos resolver, nós queremos que seja no meu tempo e a hora, no momento exato que eu quero. E Ele está dizendo, deixando bonito para nós ali: pare de lutar e saiba que eu sou Deus. Saiba, gente boa, saiba, aquieta-se. Aquieta, na versão do Almeida, ele fala aquietar-vos. Então é aquietar diante do seu Deus. Aquieta e espera nele. Pastor, mas você não tem noção do perigo que eu estou correndo. Ele está dizendo: aquietai-vos. Pastor, você não tem noção do tamanho da onda que eu estou enfrentando. Aquieta. Você não tem noção do tamanho da dificuldade na minha casa. Aquieta. Aquieta, que eu digo, aquieta, espera em Deus, confia em Deus, refugia-se em Deus. Não é aquietar e não fazer nada, é aquietar e esperar nele, ir para a presença de Deus e dizer: Senhor, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha segurança, o Senhor é o que me mantém de pé. Amém, igreja? Então, meus irmãos, nós, quando não nos refugiamos em Deus, é fatal, vai se refugiar no mundo. E repito, infelizmente, e isso nos afasta de Deus, distancia-nos de Deus. E aí, meus irmãos, leva-nos e leva a muitos a flertar com o pecado, a flertar com o erro, a flertar com coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Coloca ali para mim, por favor, Gabriel 8:7, de Oséias 8:7. Aí, meus irmãos, esse texto é muito conhecido. Eu falo baixo, coça a garganta. Eu falo alto, dá ruim. Eu vou achar um equilíbrio aqui, mas está difícil. Ele fala assim: eles semeiam ventos. Está falando do povo de Deus aqui, tá? Não é ímpio, não. Povo de Deus. Eles semeiam ventos e colhem tempestades. O talo não tem espigas e não produzirá farinha. Ainda que produzisse trigo,
estrangeiros o devorariam. Coloca na Almeida, por favor, Gabriel. Então, meus irmãos, ele está dizendo que o povo de Deus, por conta da idolatria, eles se afastam de Deus. E se afastando de Deus, o que acontece com eles? Isso aí que está escrito: semeiam vento, cegam tormenta. Cegar é colher, semeia vento, colhe tempestade. Não haverá seara, a erva não dará farinha, e se der, tragá-la-ão os estrangeiros. Eu terminei parece assim que eu sou um serialista, né? Pensa num cara que não gosta de série, sou eu. Mas eu falei assim, eu vou ver essa Casa de Davi. Garrei lá e vi, são 8 episódios. Está na Amazon, João Prime. 8 episódios, terminou quarta-feira. Dizem que vão, a produção é maravilhosa, mas não tem nada a ver com a Bíblia lá. É só, sabe, o Davi é moreno. O Davi não é moreno, ele fala que ele é ruivo. Devia ter arrumado um Davi ruivo lá, ué. Põe um cara moreno lá, quase da minha cor assim, ué, ficou louco. Aí, o que mais? Tem um monte de coisa. Enfim, mas a produção foi boa. E eu esperei o momento, o ápice que era isso, o dia que ele derrubou o gigante. Foi assim, muito internacional aquele momento lá. Muito legal. Enfim, mas eu recomendo, se você quiser ver, guarde todas as proporções, né? Eu estou dizendo para você que não é aquilo que está na Bíblia, mas acho interessante, segundo o que disseram, irão produzir, porque foi um sucesso no mundo. Eu vi, não sei se foi sucesso no Brasil, não vi ninguém falar, mas achei interessante, mas eu gostei. Mas o que eu quero falar? Do Davi mesmo. Lá sim, essa história é muito legal. O Davi, tudo aquilo que a gente ouve, por exemplo, ali no Salmo 23, ele é o menor, os irmãos dele são os guerreiros, o Samuel é o cara que Deus usa na vida dele, o pai meio que não confia nele. Eu não sei se aquilo lá tá muito daquele jeito, né? Eu não entendo muito daquele jeito, mas o pai dele meio que põe ele de escanteio. Mas ele, meus irmãos, uma coisa que aí sim está lá, ele na madrugada, nos ventos das montanhas, nas costas ali de Jerusalém, ali em Belém, ali em Israel, meus irmãos, ele estava lá sozinho, ele e Deus. E quando nós lemos Salmos, isso é muito interessante, quando a gente tem o privilégio de poder olhar a Bíblia dessa forma. Então ele olha para tudo aquilo que Moisés viveu, que Josué viveu, e ele recita. Então nós lemos os Salmos e sabemos que muitos ali são feitos do Moisés, são feitos do Josué, são feitos de outros homens que o antecederam, e ele reverbera isso através dos Salmos. Então ele deita lá e ele fala muito de Josué ali. Eu achei muito interessante. O que eu quero dizer com isso? Tem momentos da nossa vida, meus irmãos, que nós temos que parar. É o que Davi fazia, parava tudo. Ninguém estava vendo ele, ninguém acreditava nele, no potencial dele, nem a família, ninguém acreditava. Os irmãos queriam dar uns cascudos nele, uns pedala Robinho. Falou: rapaz, sai daqui, você é muito metido, abelhudo, vem aqui, olha o tamanho do cara, 3 metros, você vem enfrentar, o que você vai fazer aqui, cara? Você não se enxerga não? Irmãos, mas ele estava lá esperando o momento dele, lá tocando a harpinha dele. Quando o Saul ficava endemoniado, ele ia com a harpinha dele. O Saul, meus irmãos, um cara brutal, grande, chamado, preparado, tudo. Mas o cara, Davi, termina com Deus, e o outro, o Saul, termina com a feiticeira. Então, meus amados, agora há diferença, porque um
se afasta de Deus totalmente e vai para ouvir uma feiticeira que a mulher leva para ele ouvir, a mulher dele, vai para a presença de Deus sozinho, nas montanhas, tocando harpa, ninguém vendo, ninguém ouvindo, ele e Deus. Ele tinha uma certeza: Deus é o meu refúgio. Amém, igreja? E é isso que nós devemos olhar. Agora olha o que o Oséias fala: eles semeiam vento e colhem tempestade. Então o povo de Deus está afastado do propósito de Deus. Meus irmãos, qualquer coisa, eu vou dizer, quando eu escrevia hoje à tarde, eu escrevi entre parênteses, qualquer coisa mesmo, qualquer coisa, eu fiz questão de ressaltar isso. Meus irmãos, que roube a minha confiança no Senhor, diminua a minha devoção e que me controle, torna-se um ídolo. É um ídolo. Nós não enxergamos, mas é um ídolo. Eu pensava essa semana, você lembra quando veio, eles falavam que era do Japão, mas aquilo acho que era no máximo do Paraguai, chamava, nós tivemos lá em casa, acho, bichinho virtual, né? Acho que todo mundo teve aquela fase, né, de alimentar aquele abençoado lá, que era tecnológico aquilo, né? Era uma tecnologia assim, um avanço brutal. Então nós ficávamos e alimentava aquilo, meus irmãos, tem que dar, senão o cara vai. Eu não entendia muito direito. Lá em casa acho que tivemos aqui, teve bem? Acho que teve. Mas aí eu não acho que eu vou ter paciência com olhar bichinho virtual. Aí ficava olhando, tinha que dar comida, senão ele virava as perninhas para cima, já morria. Corre lá que ele está respirando e tal. E aquilo, meus irmãos, vocês viram quanto nós, desculpe, eu vou usar isso, era uma diversão, mas perdeu tempo mexendo com aquilo. Cadê aquilo? Ficou lá dando comida para aquilo, não resolveu nada. E teve uma outra época lá em Campinas, nós saímos para a rua, tinha um negócio de caçar Pokémon. Lembra, João? Saía na rua, Campinas, os caras, não sei como é que era, caçava na rua lá em Campinas, aqui também, acho que o Brasil inteiro. O que você está fazendo aí, Zé? Caçando Pokémon. Pokémon, brother. Cadê esse bicho? Aí eles falam, tá aí aonde? Que Pokémon, rapaz, não estou vendo isso aí não. Não, mas está aí. Eu não via, nunca vi. Meus olhos acho que não são muito bons para ver essas coisas aí. Mas o povo gastava um tempo com isso aí. E viram uma idolatria, uma febre, que é passageira, que foi. E outras vêm, e outras aparecerão, mas elas irão embora também. Agora, meus irmãos, qualquer coisa, que nos afasta de Deus, é um ídolo. Porque Ele nos afastou da verdade bíblica, do Deus da palavra, do Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos abençoou, o Deus que cuidou de nós, e nós não podemos deixar ser controlados por isso. Há um conselho para todos nós: isso deve ser arrancado das nossas vidas. Arrancado. Eu não sei o que é. Você sabe qual é o seu? Eu tenho que procurar saber qual é o meu. O que me afasta de Deus? É uma pergunta boa de você fazer essa noite. O que me afasta de Deus? Então, meus amados, porque isso acaba se tornando esse ídolo na nossa vida. E isso acaba nos fazendo muito mal. E nós deixamos Deus, trocamos o nosso tempo de qualidade com Deus por outras coisas que não agradam a Deus. Amém, igreja? João 6,37, a palavra do Senhor fala assim: todo aquele que o Pai me der, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu de maneira alguma lançarei fora. Na NVI fala, de maneira alguma eu lançarei fora. De maneira alguma. Quem se achega a Jesus
não será lançado fora, não será jogado. Quando escrevia hoje, eu escrevi: não será jogado de novo na lama do pecado. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós aqui, você já olhou o que é pecado? Irmãos, vamos ser sinceros. Será se a gente faz uma reflexão correta sobre o que é pecado? Será se a gente tem noção do malefício do pecado em nós e o malefício do pecado na sociedade? Será se nós pensamos isso ou não? Eu estava vendo acho que foi ontem à noite, depois da nossa viagem, cansado, liguei ali um pouquinho a televisão. Eu não vejo mais televisão aberta há anos. E aí estava passando um recorte de um cara que ele vai atrás dos melhores cafés do mundo. Ele não mostrou o Brasil lá, ele estava no momento mostrando o Haiti. Eu nem sabia que no Haiti tinha café. Então nós ouvimos a história do Haiti um dia por um soldado que serviu lá, que é amigo do Dejanir, que serve a polícia militar aqui em Indaiatuba, enfim. E aí eu vi o Haiti, parei lá um pouquinho para ver, e mostrando aquilo mesmo que ele contou para nós, né? O soldado contou para nós que serviu na ONU lá. E aí, meus irmãos, ele mostrou um porco numa determinada cidade ali do Haiti, um porco, mas vocês imaginam assim um Tietê múltiplas vezes mais sujo do que ele é. O Tietê é sujo, fedorento, terrível, não dá, é insuportável. Agora imagina mais sujo do que o Tietê. Tem como imaginar? Que vocês sabem que lá é o lugar da feitiçaria, lá é o lugar dos voodoos, que eles sacrificam crianças, sacrificam humano, sacrificam animais assim, os que tem, né? Porque eles comeram tudo, o povo está morrendo de fome. Mas o porco andando naquilo, o lixo assim, boiando, mas muito pior do que no Tietê. E o porcão lá. Eu fiquei olhando, eu falei: Deus, olha que figura do pecado, não é? Coitadinho, desculpe, o porco não está pagando o pato, né? Não está pagando o porco. Eu estou usando ele como exemplo, é um exemplo, porque o pecado é isso. Vocês já viram, meus irmãos, um pecador, parece que ele nunca está satisfeito. Ele quer ir, mas ele quer ir forte, ele não quer ir pouco. Ele quer ir para estourar mesmo. Ele não sossega, se não está liberto, não sossega. O cara tem 2 mulheres, ele quer 5, ele tem 5, ele quer 10, ele faz isso, ele quer não sei o que, e o pecado é assim. E aí, meus irmãos, é essa figura. Você fica nadando naquela podridão. O pecado é aquilo, é aquele troço feio, horroroso, nojento, que nós não deveríamos desejar passar nem perto daquilo, longe, porque isso nos faz mal. Agora Jesus te alcançou, me alcançou. Você sabe o que ele disse aqui? De maneira alguma eu te lançarei fora. Ele não faz. A decisão é minha e tua, a decisão é nossa, é você que vai, não é ele que te lança fora. Não é, ele não faz isso, ele não faz dessa forma. Ele morreu de braços abertos por conta do nosso pecado. Falaremos sobre isso domingo que vem. Por conta do nosso pecado, ele nos libertou. Ele é o nosso refúgio, ele é a esperança do mundo, ele é a resposta para o mundo, e ele está com você, e ele te ama, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Irmão, afaste-se daquilo que te afasta de Deus. Afasta. Nós convivemos com pessoas que
durante anos dentro da igreja, lutou com o vício do cigarro. Cigarro, Arizona, Hollywood, lutou dentro da igreja. Nós acompanhamos um em Campinas, lembra, Sandra? A dona Maria, né? Anos. Ela chorava e não conseguia se libertar. Deus foi apertando, Deus foi apertando, Deus foi falando. Ela saía da igreja triste, ela saía sufocada, ela saía. Você imagina uma pessoa sair da igreja, sair, literal. Irmãos, o fumante não é assim? Minha mãe veio aqui, ela era fumante. Ela saiu, falou: filho, eu vou ali fora dar uma pitada, que o trem está feio, não aguento isso aqui não. É muito tempo, vai lá fora, vai lá no cantinho lá dar uma pitada. Mãe, larga essa praga, esse trem vai matar a senhora. Mas o vício é isso, irmãos. Agora você tem noção do que é uma pessoa vir para um culto, vir para a igreja. Usei o cigarro como exemplo. Hoje, meus irmãos, cigarro virou, acho que até o cara fala assim, acho que nem o pecado não está, esse aí não está mais na lista, não. Coloca outra coisa aí agora, que esse aí. Irmãos, olha as notícias que vemos: marido matando mulher, mulher matando marido, pai matando filho, filho matando pai. Pecado. Matando idosos. Entra dentro da casa, vai lá, pega uma velha, mata o velho, arrasta para a rua, some com o cadáver. Pecado. Um povo afastado de Deus. Irmãos, ou eu estou falando alguma besteira que vocês não sabem. Não, pastor, isso aqui não é no Brasil, não. Isso deve ser lá no Chile. Aqui não tem isso aí não, Moreno. Meus irmãos, Jesus é resposta para o mundo. Ele está com você e Ele te ama. Amém, igreja? Vou para o encerramento ler o último texto, Luigi, João 19, verso 30. Aqui, meus irmãos, é a penúltima palavra de Jesus dita na cruz. Ele disse 7 palavras. Eu não vou te falar as 7, poderia falar, elas não estão todas em João. 2 estão aqui, mas as outras estão em Marcos e estão em Lucas, estão em João, estão em Marcos. As 7 palavras que ele disse na cruz. E essa é a penúltima, que do grego é tetelestai. Está consumado, está escrito ali. Tetelestai, está consumado. Eu não queria ler, mas eu vou ler o versículo anterior, Luigi. Eu acho que é esse é o qual? 29? Deixa eu ver aqui. É o 28. Eu vi isso em Israel, eu vi lá na Turquia. Na Turquia menos, em Israel mais. Depois disso que Jesus estava concluído, eu falei 28, então não é 28 não. 29, Luiz, por favor, desculpa. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram uma esponja, nela colocaram na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Então as privadas usadas naquele tempo, elas eram coletivas. Dizem que mulher gosta disso. O Jonas sempre passou um filminho, né? Vai a mulher, vai um monte atrás. O homem não faz isso. E lá era comum, quando a pessoa ia usar o banheiro, o toalete, nós vimos lá em Israel, eu tenho foto inclusive. O Álvaro sentou, o João sentou, eu acho. Aí eles sentavam, como se fosse aqui, várias privadinhas coletivas. Aí faziam um quadrado assim, sentavam ali, faziam as necessidades, ficavam conversando, batendo papo. Está lá
nós vimos na Turquia, você lembra bem? Isso aí ou não? Nós vimos na Turquia e em Israel. Quando eu vi em Israel, meus irmãos, foi um impacto para mim. Eu falei assim, cara, como é que sai um cara lá de Roma e vem aqui em Israel, os caras atravessam um oceano para maltratar um judeu, né? A gente foi no mar ali e fiquei olhando, né? Como é que pode tanta maldade? Que eles queriam dominar o mundo, né? Roma. Então, meus irmãos, é essa esponja, é esse vaso sanitário, preste atenção. Ele pega, o higiene deles era com isso, eles passavam essa esponja, ele passou, colocou no caniço, levantou. Então por que ele colocou no caniço? Porque Jesus estava crucificado, levou até a boca dele e limpou a boca dele com isso. Isso foi por você, isso foi por mim. Eu olho para o mundo, meus irmãos, e infelizmente nós temos que trazer isso para nós, para o nosso quintal. É possível, meus irmãos, nós andarmos dissolutamente, andarmos longe de Deus, separados de Deus. O porco faz é chafurdar. O que o porco faz? Chafurdar na lama do pecado. É possível. Irmãos, eu olho para essa cena. O dia que eu vi essas privadinhas lá, para mim foi um impacto. Para mim foi muito triste, para mim foi muito chocante. Para mim, meus irmãos, foi terrível. Porque, meus amados, foi por conta de você, foi por conta de mim, por conta do seu pecado, por conta do meu pecado, que isso aconteceu. E Jesus sofreu por isso. Sofreu com isso aí, não é nada, né? Não é nada depois, né, dessa crucificação. Os espinhos e tudo mais, nós falamos um pouco domingo que vem. Então a penúltima palavra de Jesus, a sexta na cruz foi, essa aqui era a quinta, né, que eu li agora. Eu tenho sede, é uma das palavras de Jesus. Eu tenho sede. Eles pegam a esponja e colocam na boca dele, que é essa esponja que eu falei para vocês. Aí ele fala, tetelestai, está consumado, está pago. Está pago, o prisioneiro está livre, o pecador está livre, já não existe condenação em Cristo. Irmãos, isso aqui não é uma palavra de efeito, não poderia ser para mim. Não há condenação, então onde eu posso melhorar? Há espaço para mim melhorar, há espaço para nós melhorarmos, há espaço para nós olharmos para essa cruz, olhar para esse Jesus e saber, Ele é o nosso refúgio. Ele foi condenado, mas através do seu sangue de Jesus, nós fomos perdoados. O inimigo não nos toca, o inimigo não nos move, o inimigo não tem poder sobre a sua vida e minha vida, porque lá naquela cruz Ele disse, está consumado, tetelestai, acabou, está pago, o preço foi pago, ponto final. Zera a conversa, o véu se rasga de alto a baixo e nós temos livre acesso ao nosso refúgio, à nossa fortaleza, Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso. Amém, igreja? E ele disse, está tudo consumado, e ele curva a cabeça. E ele entrega o seu espírito. Irmãos, em meio a um mundo aterrorizado, é preciso uma igreja com coragem para enfrentar os desafios que estão postos, uma igreja que inspira. Eu falei isso semana passada, uma igreja que inspira as pessoas, uma igreja que tenha coragem de dizer,
este caminho que você está indo vai dar errado. Não tem como dar certo. Muda ele. O Senhor nos chama como cristãos. Cristãos são modelos de Cristo para fazer a obra que Ele confiou a nós. Ele é o nosso modelo. Ele nos chamou para este momento da história. Pastor, você está vendo as dificuldades que o mundo... Irmãos, bem pouquinho eu estou. As leis que avançam no Brasil, hoje falamos um pouco sobre isso, são assim, o futuro dessas crianças, se os pais não ficarem agarrados, irmãos, só a graça. Só a graça. Essa semana foi aprovado em uma das maiores universidades do Brasil, que é em Campinas, Unicamp. Cota para gênero. Então não é pela capacidade da pessoa, pelo gênero. Aí ele passa. Então, um pobre coitado que estuda num grupo escolar, que é inteligente, que tem capacidade, que sabe matemática, que sabe português, que sabe física quântica, que sabe biologia, que sabe história, está fora. Por que você está fora? Porque tem uma cota de gênero. Esse menino que está estudando num colégio, queimando as pestanas, esse aqui, ele vai lá, ele vai ter que disputar com um cara desse. E eles julgam isso, meus irmãos, um acontecimento assim, fenomenal. Irmãos, misericórdia do nosso país. Misericórdia. Misericórdia. Pequeno, assim, muito pequeno. O João Pedro sabe de tudo isso. Dos últimos médicos que nós conversamos como clientes, 3 médicos, um da Unicamp, um do Mário Gratz e um do hospital lá em Valinhos. Ambos treinam médicos novos, todos eles. Eles dizem, a próxima geração de médicos, eu não sei nem o que vai acontecer. Os médicos antes, eles liam, a doutora Márcia falou para mim, falou, Romério, eu chegava em casa sexta-feira com pilhas de quase 1 metro de livro, eu agarrava naquilo, o final de semana inteiro, lendo. Hoje, ninguém mais lê. Dizem, eu não vi ainda, vocês podem ter visto, que dizem que agora você vai consultar, o cara consulta o Google, a IA, a inteligência artificial, aí ele vê, esse menininho está tossindo, tosse. Aí ele vai lá, a IA responde para ele, ele receita, xarope, toma aí. Irmãos, óbvio que eu sei que tem pessoas sérias, óbvio que eu sei que tem gente boa aí. Vamos formar gente boa também. Vamos formar engenheiros bons, advogados bons, vamos formar juízes bons. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor não vai permitir que isso aconteça. Mas, irmãos, nós precisamos orar muito. Agora, nós precisamos ter coragem de enfrentar esse momento da história que nós estamos vivendo. E eu creio que o Senhor nos deu esse privilégio para nós vivermos hoje. Mas Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Amém, igreja? Amém, igreja? Último versículo de Mateus 28, 20, ele fala assim, ele falando da missão, ensinando-os, 28, 20, ensinando-os a obedecer a tudo. Então, para quem que é essa ordem? É para o Luiz? É para o Gabriel? É para o Pedro?
Para quem que é essa ordem? Amor, minha mulher nem está aqui. Igreja, isso é para todos nós. Está ali, ensinando-os. É só você ler os versículos anteriores, que ele vai dizer da missão, ele vai falar da missão, ele vai falar da grande comissão. Esse texto termina assim: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês. Quando? Até o fim dos tempos. Essa tem que ser a sua confiança, esta tem que ser a minha confiança. Pastor, mas está difícil demais. Querido, eu sei que está, mas deixa eu te falar, agarra com Jesus, porque não vai melhorar não, vai piorar um pouco mais. Você não gostaria de ouvir isso, né? Eu também não gostaria, Pedro. Eu queria ouvir que o trem está indo bem, mas nós estamos vendo que não está, e estamos vendo a semeadura que não está boa. Olha o que nós estamos vendo de semeadura, irmãos. Não está boa. Dentro da igreja nós já não temos uma unidade, ou como o pastor Hélio fala, uma unicidade. Imagina fora da igreja. Então, meus irmãos, agarre-se a Jesus e as suas promessas. Ele estará com você todos os dias. Você tem planos, eu tenho planos. A maioria deles pode falhar, dos seus e dos meus, mas os de Deus não falha um. Ele é o teu refúgio, Ele é o que te dá direção, Ele é a tua fortaleza, Ele está conosco. Você está com medo? Obviamente você se esqueceu das promessas de Deus. Quantas vezes nós falamos sobre medo aqui? Não tenha medo, Ele está falando. Por quê? Porque Ele está com você. Então você esqueceu. Estou com medo. Obviamente você esqueceu das promessas do Senhor. O corinho bem antigo: firme, firme nas promessas de Jesus. Fica firme. Saiba que Ele é o teu refúgio. Saiba que Ele vai cuidar de você. Nós precisamos apenas das armas certas. E no meio de um turbilhão de problemas, muita calma. Calma, 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 calma. Às vezes você é muito afoito, nós somos afoitos, e nós queremos resolver ontem. Perdemos o sono, ficamos ansiosos, o negócio bagunça a nossa cabeça, o nosso emocional vai para a geladeira, come, vai fazer coisa errada, pensa pensamentos que não agradam a Deus. Tudo isso porque nós não estamos lutando com as armas certas. Lute com a arma certa, lute com elas. Lute, 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 lute em nome de Jesus. E avance na presença de Deus, sabendo que Ele é o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da sua angústia. Guarde isso com você. Saia daqui com essa certeza. Saia daqui sabendo que Ele é o abençoador da sua vida, sabendo que Ele cuida de você, sabendo que Ele é o teu auxílio, que Ele, lá no Salmo 23, Ele fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Ele é que faz isso, Ele é que nos dá esse privilégio. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Jesus que disse lá naquela cruz: está consumado, acabou, ponto final, zerou, abriu-se o véu e nós avançamos em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Se coloque de pé em nome de Jesus.